Beleza. Então, bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos absolutos de funções de várias variáveis. Só para dar um pequeno contexto, o que a gente viu na última aula? Fazer uma pequena revisãozinha. Bem, na aula anterior a gente falou sobre máximos e mínimos, com focos em máximos e mínimos locais de funções de mais de uma variável. Então, se a função f é uma função de duas variáveis, de duas ou mais variáveis, então um ponto AB no domínio de f é um ponto de máximo absoluto quando a função f calculada no ponto AB é maior ou igual que f de xy para todo xy no domínio de f. Ou seja, um ponto no nosso domínio, ele é um ponto de máximo absoluto quando o valor de f nesse ponto é o maior valor possível para a função f. Então, esse é um ponto de máximo absoluto. Do mesmo modo, o ponto AB no domínio de f é um ponto de mínimo absoluto absoluto quando a f calculada no ponto de AB tem o menor valor possível, ou seja, é menor ou igual que a função f calculada em todos os outros pontos da nossa função. Ou seja, resumindo, pontos de máximo e mínimos absolutos são pontos no domínio da função f, onde a função f atinge os maiores e os menores valores, tá bom? Na última aula, a gente viu que pontos de máximo e mínimo de máximo e mínimo são pontos críticos da função f. O que eu quero dizer com isso? Se o ponto AB for um máximo ou um mínimo da função,
Então, as derivadas parciais da função f calculadas nesse ponto são ambas iguais a zero. Então, mas na última aula, você vai ver lá que a gente mostrou esse fato aqui. Se você tiver um ponto de máximo ou de mínimo da função f, então as derivadas parciais da função nesse ponto vão ser ambas iguais a zero, tá bom? Tá. E beleza. E um ponto onde as derivadas parciais são zero é o que a gente chama de ponto crítico. Então, por isso que a gente fala que todo ponto de máximo e de mínimo é um ponto crítico. Porém, a gente vê também na aula anterior que nem todo ponto crítico vai ser um ponto de máximo ou de mínimo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem pontos onde as derivadas parciais são ambas iguais a zero, mas não é nem um ponto de máximo e nem um ponto de mínimo. Ou seja, vale apenas um lado. Se é máximo ou mínimo, então é um ponto crítico. Se é um ponto crítico, então não é necessariamente um ponto de máximo ou de mínimo. Bem, a ideia hoje é a seguinte. Então, como o nosso objetivo hoje é encontrar os pontos, todos os pontos de máximo e mínimo. E mínimo absolutos de uma função f. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Bem, no cálculo 1, é mostrado que toda função contínua, toda função y igual a f de x contínua possui contínua em um intervalo fechado mn possui um ponto de máximo absoluto e um mínimo absoluto no intervalo m n. Então, bem, isso é visto lá no cálculo 1, que toda função contínua no intervalo fechado possui um ponto de máximo e um ponto de mínimo absolutos, tá bom? A nossa ideia aqui vai ser parecida. A gente vai tentar generalizar o que é um intervalo fechado. Bem, note que o intervalo fechado, ele é um intervalo que contém a fronteira dele. Então, note que um intervalo fechado é aquele que contém
a sua fronteira. O que eu quero dizer com isso? Bem, se a gente tem a reta dos números reais, então aqui a gente tem a reta dos números reais, o intervalo aberto, ele não contém as suas extremidades. Então, o intervalo aberto não contém as suas extremidades. Então, aqui, intervalo aberto. Porém, o intervalo fechado é aquele que contém as suas extremidades, ou seja, contém a sua fronteira, os pontos que estão limitando ele. Um intervalo fechado, ele, por sua vez, ele contém a sua fronteira, que são os pontos que estão limitando ele. Então, aqui a gente tem um intervalo fechado. A nossa ideia é tentar definir algo parecido com os intervalos fechados, não mais na reta dos números reais, mas nos conjuntos R2, R3, Rn, e assim sucessivamente. Então, bem, a gente diz, então, dizemos que um conjunto, ou melhor, antes disso, uma bola aberta em Rn com centro no ponto P e raio R é o subconjunto BPR definido por. Então, a bola aberta de centro P e raio R é o conjunto dos pontos Q em Rn, tais que a distância de P até Q, a distância de P até Q é menor que R. Quem é a distância de P até Q? Bem, a distância de P até Q é o módulo de P menos Q. A norma de P menos Q. Ou seja, uma bola aberta em Rn, com centro em P e raio R, é o conjunto de todos os pontos de Rn cuja distância para o ponto P é menor do que R. Então, por exemplo, em R2, uma bola aberta é o interior de uma circunferência. Então, aqui a gente tem o nosso ponto P, que está bem no centro da bola, e a gente tem o nosso raio R, que é a distância do centro até a borda. Então, em R2, uma bola aberta é o interior de uma circunferência. Então, a nossa bola aqui é esse conjunto que está aqui dentro. Não contando com a borda da circunferência, a fronteira da circunferência. No caso de R3, a nossa bola aberta vai ser os pontos que estão dentro de uma esfera. Então, você pega uma esfera em R3, os pontos que estão no interior da esfera formam uma bola aberta. Bem, para que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte:
A gente vai utilizar essas bolas abertas para dizer quando que um conjunto ele é fechado em Rn. Então, dizemos que um conjunto em Rn ele é fechado se um conjunto F em Rn é fechado se para todo ponto P que não pertence a F existe um raio positivo tal que a bola centrada no ponto P com raio R não intersecta o conjunto F. Então, quando que um conjunto em Rn é fechado? Ele é fechado se para todo ponto que não pertence ao conjunto, eu consigo uma bola aberta com centro nesse ponto que não intersecta o conjunto F. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns conjuntos que são fechados e outros que não são fechados. Então, aqui, alguns conjuntos fechados, se a gente pegar a circunferência com a fronteira dela, ou o quadrado contando o interior e a fronteira. E aqui a gente tem alguns exemplos de conjuntos que não são fechados. Bem, por que esses conjuntos aqui não são fechados? Um conjunto ele é fechado se para todo ponto que não pertence ao conjunto, a gente consegue uma bola que não intersecta o conjunto. Porém, se você pegar aqui, nesse primeiro exemplo, um ponto que esteja bem na fronteirinha, ele não pertence ao conjunto, mas qualquer bola que você pegar aqui vai intersectar o nosso conjunto F. Nesse outro exemplo, a gente tem um único ponto que não pertence ao conjunto, mas que qualquer bola que você pega centrada nele intersecta o conjunto. E nesse aqui, a mesma coisa. Se você pegar uma bola que está em algum desses três lados, centrada em algum desses três lados, o centro não pertence, mas a bola intersecta o conjunto. Em outras palavras, em outras palavras, um conjunto F em Rn, ele é fechado quando ele contém toda a sua fronteira. Então, note o seguinte, Maíra. Por exemplo, essa circunferência ela é um conjunto fechado. Por quê? Porque a gente está pegando o interior da circunferência, do disco, com a fronteira, com a circunferência. Esse quadrado também é um conjunto fechado. A gente está pegando os pontos no interior do quadrado, mais os lados do quadrado também fazem parte do conjunto. Aqui, nesse terceiro exemplo de baixo, ele não é fechado. Por quê? Porque ele tem os pontos do interior, mas ele só contém um dos lados. Os outros três lados não fazem parte do conjunto, ou seja, ele não contém a fronteira. Aqui, a gente tem os pontos no interior do disco, mas a gente não tem a fronteira, ela não faz parte. E nesse exemplo do meio, a gente tem um ponto da fronteira que não faz parte do conjunto. Mas então, se o conjunto F não contém toda a fronteira, ele não é fechado. Ficou claro o que é a ideia de um conjunto fechado? Ficou, professor. Então, tá bom. Bem, uma outra ideia que a gente vai colocar aqui agora é de conjuntos limitados. Então, um conjunto F em Rn, ele é limitado
se existe alguma bola aberta B, que pode estar com centro em qualquer ponto e com qualquer raio, de modo que F esteja contido nessa bola. Então, um conjunto ele é limitado se ele está contido em alguma bola aberta. Então, aqui a gente tem a definição de conjunto limitado e aqui a gente tem a definição de um conjunto fechado. Então, o conjunto ele é limitado se ele está contido dentro de alguma bola. Por exemplo, esse conjunto aqui, ele é um conjunto limitado. Por quê? Se a gente considerar esse cara aqui, ele vai ser um conjunto limitado, porque ele está contido dentro dessa bola aqui. Então, o conjunto, ele está contido dentro de alguma bola, então ele é um conjunto limitado. Um exemplo de conjunto não limitado é uma reta em R2. Uma reta em R2 não é um conjunto limitado. Por quê? Porque uma reta, você não consegue colocar ela dentro de nenhuma bola. Uma maneira de pensar isso, então, é o seguinte. O conjunto ele é limitado se os pontos dele não vão para o infinito. Se os pontos dele estão indo para o infinito, então ele não pode ser um conjunto limitado. E por que eu estou definindo isso? Bem, eu estou falando isso porque a gente tem um teorema agora muito importante que diz o seguinte. Teorema. Opa. Seja f uma função contínua, uma função contínua no conjunto D, que está contido em Rn. Então a gente tem uma função contínua num conjunto D de Rn. Se esse conjunto D for fechado, ilimitado, então F possui pelo menos um ponto de máximo, um ponto de máximo absoluto e um ponto de mínimo absoluto. Ou seja, toda função contínua em um conjunto fechado e limitado possui pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo absolutos. Esse é um teorema bem importante na matemática. A demonstração dele é altamente complicada, então não vamos fazer ela aqui, mas ele é muito útil e é fácil de ser utilizado. Então, se você tem uma função contínua num conjunto fechado e limitado, você vai ter obrigatoriamente um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Mas como calcular esses pontos? Bem, o teorema anterior garante a existência de máximos e mínimos absolutos. Mas como vamos calcular esses pontos? Como
calcular estes pontos. Então, bem, a gente já sabe que eles existem, agora a gente precisa de um método para obter esses valores, porque na prática não adianta nada você só saber que eles existem. Bem, aqui a gente tem agora um método para encontrar os máximos e mínimos absolutos. Então, como que a gente faz para calcular esses pontos? Então, seja f uma função contínua, contínua no conjunto fechado ilimitado D. Então, a gente tem uma função contínua num conjunto fechado ilimitado. Pelo teorema anterior, a gente já sabe que existe um ponto de máximo e de mínimo. Como que a gente faz agora para encontrar esses pontos? Bem, primeiro passo. Então, para obter os máximos e mínimos absolutos, seguimos os passos. Primeiro passo. Bem, você tem uma função contínua nesse conjunto. Seu primeiro passo vai ser encontrar os pontos críticos de f no conjunto D. Então, o primeiro passo para você encontrar os máximos e os mínimos absolutos é calcular os pontos críticos da função f no conjunto D. Ou seja, calcular os pontos do conjunto D onde as derivadas parciais de f são ambas iguais a zero. Segundo passo. Esse é o primeiro passo. Você calculou todos os pontos críticos. A gente vai agora determinar os valores máximos e mínimos de f na fronteira de D. Então, determinar. Opa. Determinar os valores extremos de f na fronteira de D. Então você calculou os pontos críticos e agora você vai na fronteira de D, ou seja, nos pontos que limitam D, e você vai procurar ali quais são os valores máximos e mínimos da sua função f. Feito isso, o último passo, e mais simples deles, é o seguinte: o maior valor desses passos 1 e 2, então, o maior valor obtido nos passos 1 e 2 é o máximo absoluto. O menor valor é o mínimo
absoluto. Então, primeiro passo, encontrar... Opa, aqui eu coloquei até errado. Calcular f nos pontos críticos de f em D. Então, você vai encontrar os pontos críticos da função f e vai calcular o valor de f nesses pontos críticos. Segundo passo, você vai determinar os valores extremos de f na fronteira do seu conjunto D. Terceiro passo, você vai comparar os valores que você obteve nos passos 1 e 2. O maior deles é o máximo absoluto, o menor deles é o mínimo absoluto. Bem, a princípio pode parecer meio confuso, meio complicado, mas na prática é simples. Por exemplo, determine os valores máximos e mínimos absolutos. Determine os valores máximos e mínimos absolutos da função f de xy igual a x ao quadrado menos 2xy mais 2y no retângulo D formado pelos pontos xy, tá ok. O x está variando entre 0 e 3 e o y está variando entre 0 e 2. Então, a gente vai procurar os valores máximos e mínimos absolutos dessa função f nesse conjunto D. Esse conjunto D aqui, ele é um retângulo fechado. Então, o nosso x está variando de 0 até 3, o nosso y de 0 até 2. Então, esse nosso conjunto vai ser esse retângulo preto aqui. Contando com o seu interior. Então, aqui, o nosso x está variando de 0 até 3 e o nosso y está variando de 0 até 2. Esse aqui é o nosso conjunto D. Então, quando você olha para ele aqui, você vê que ele é um conjunto fechado. Ele contém toda a fronteira dele. A fronteira dele são os lados do retângulo. Bem, os lados do retângulo fazem parte do conjunto. Então, bem, vamos utilizar os passos anteriores. Primeiro passo, calcular a função f nos pontos críticos de f. Então, para o primeiro passo, vamos calcular os pontos críticos de f. Então, se a gente quer calcular os pontos críticos, a gente precisa das derivadas parciais. Vamos calcular a derivada parcial de f com relação a x e a derivada parcial de f com relação a y. Então, derivando f com relação a x,
a gente mantém o y como se fosse uma constante. Então, a nossa função é a função x ao quadrado menos 2xy mais 2y. Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 2xy é menos 2y, o y que a gente considera como uma constante. Derivada de 2y é zero, novamente, porque a gente está considerando o y como sendo uma constante. Então, a derivada parcial de f com relação a x vai ser igual a 2x menos 2y. E a derivada parcial com relação a y, no ponto xy, vai ser igual. Bem, agora o x é uma constante, então a derivada de x ao quadrado é zero. Derivada de menos 2xy é menos 2x. Derivada de 2y é 2. Então, aqui, menos 2x mais 2. Opa, menos 2x mais 2. Logo, os pontos críticos de f, os pontos críticos de f são as soluções do sistema. Tá? Os pontos críticos são onde as derivadas parciais são zero, então para a gente encontrar os pontos críticos, a gente resolve esse sistema. 2x menos 2y igual a zero. 2x menos 2y igual a zero. Menos 2x mais 2 igual a zero. Bem, da segunda equação, a gente tem que o x tem que ser igual a 1. Então, 2x menos 2y igual a zero. Passo 2x para o outro lado, então a gente tem que 2x é igual a 2, divide tudo por 2, x é igual a 1. Bem, substituindo x igual a 1 na primeira equação, a gente tem 2 menos 2y igual a zero, x igual a 1. Bem, se 2 menos 2y é zero, o y também é igual a 1. Então, a gente tem y igual a 1, x igual a 1. Assim, o único ponto crítico de f é o ponto 1, 1, que pertence ao conjunto D. Então, a gente tem um único ponto crítico. E nesse ponto crítico, no ponto crítico, temos que a nossa f de 1, 1 vai ser igual. Né? X é igual a 1, y é igual a 1. Então, x ao quadrado dá 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes 1, que é 2. Então, 1 menos 2, menos 1, mais 2, 1. Então, a f calculada no ponto 1, 1, ele é igual a 1. Então, a f no ponto 1, 1 é igual a 1. E com isso, a gente acaba o primeiro passo. A gente encontrou os pontos críticos e calculou a f nesses pontos críticos. Vamos para o segundo passo. Então, no segundo passo, precisamos obter os valores máximos e mínimos de f na fronteira do conjunto D. Como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer isso da seguinte forma. O nosso conjunto D é o retângulo. A fronteira dele são os 4 lados do retângulo. Bem, a gente observa o seguinte. Esse lado
aqui de baixo, ele é o segmento onde o y é igual a zero. Esse lado aqui à direita é o segmento x igual a 3. O lado de cima é o y igual a 2. E o lado à esquerda é x igual a zero. Então, a fronteira de D, a fronteira de D é formada por 4 segmentos de reta. Quais são esses segmentos? Bem, o primeiro deles é o segmento L1. São os pontos onde o y é zero. Então, pontos do tipo x, 0, com o nosso x variando de 0 até 3. Então, esse aqui é o lado de baixo do nosso retângulo. O lado à direita, o L2, é onde o x é igual a 3. Então, o x é igual a 3, o nosso y está variando. E o nosso y a gente sabe que varia de 0 até 2. O terceiro lado é o lado de cima, então L3. No lado de cima a gente tem que o y é 2, então o nosso x varia à vontade, o nosso y ele é igual a 2. E o nosso x varia entre 0 e 3. E no quarto lado, a gente tem que o x é 0, é o lado à esquerda, então nesse lado o x é 0 e o y está variando. Então aqui com o nosso y variando de 0 a 2. Então, esses 4 segmentos de reta formam a fronteira do nosso conjunto D. A gente precisa encontrar os valores de máximo e mínimo de f nesses segmentos, ou seja, na fronteira de D. Então, em L1, bem, no primeiro lado, a gente tem que a nossa função f, calculada nesse lado, o y é 0, então, x 0, vai ser igual. Bem, f de xy é x ao quadrado menos 2xy mais 2y. Se o y é 0, então esse cara é 0, esse cara é 0, e a nossa função em x 0 vai ser apenas x ao quadrado. X ao quadrado. Então, aqui, bem, a função x ao quadrado, a gente já conhece ela. Se a gente tiver aqui o lado L1, então aqui a gente tem o L1, ele vai de 0 até 3. Esse aqui é o L1. E a nossa função f de x0 é x ao quadrado, ou seja, a gente tem uma parábola. Logo, aqui, o nosso ponto de máximo é em L1, logo, o maior valor de f em L1 ocorre no ponto onde o x é 3 e o y é 0, e o menor valor acontece no ponto 0, 0. Nestes pontos, temos, bem, a f de 3, 0 é igual a 9 e a f de 0, 0 é igual a 0. Então, aqui, a gente já tem
os valores máximos e mínimos da função f no lado L1. Vamos agora para o próximo lado. Em L2, então aqui, em L2, a gente tem, aqui o x ele é igual a 3. Então, o f de 3y vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, menos 2xy, ou seja, menos 6y, mais 2y. Ou seja, a gente vai ter aqui 9 menos 4y. Então, no lado L2, onde o x é constante igual a 3, a nossa função vai ser a função 9 menos 4y. Então, aqui, novamente, essa função a gente conhece, ela é uma reta. Então, se aqui a gente tem um L2, o L2, o nosso y está variando de 0 até 2, a função 9 menos 4y. Quando y é 0, esse negócio vale 9 e ele vai decaindo até 1. Então, aqui, se a gente desenhar o gráfico dessa função, a gente vai obter alguma coisa assim. Aqui é 9. E aqui é 1. Portanto, os valores máximos e mínimos de f em L2 são, bem, o máximo acontece quando y é 0, ou seja, no ponto 3, 0, que dá 9, e o mínimo acontece no ponto onde o y é 2, ou seja, no ponto 3, 2. E nesse ponto, a nossa f ela é igual a 1. Bem, a gente já estudou L2, já estudou L1, falta o L3 e o L4. Em L3, temos... Bem, aqui no L3, a gente tem... Nossa, o caminhão começou a fazer barulho ali. No L3, o y é igual a 2. Logo, quando a gente substitui y igual a 2 na função f de xy, a gente vai ter x ao quadrado menos 4x mais 4. Eu vou esperar para ver se esse caminhão passa aqui, ó, Maísa, porque é caminhão do lixo recolhendo as coisas aqui. Só um minutinho, é só esperar, acho que ele não demora, né? Pronto, foi embora. Então, em L3, a gente tem que a f, o nosso x está variando, o nosso y é constante igual a 2. Então, aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 4x mais 4. A gente quer o máximo e o mínimo dessa função, então queremos os extremos da função x ao quadrado menos 4x mais 4, quando o nosso x está variando entre 0 e 3. Bem, para encontrar os valores máximos e mínimos aqui, agora a gente tem uma função de uma variável e a gente quer encontrar o valor máximo e mínimo dela nesse intervalo. Então, bem, se a gente quer encontrar o máximo e o mínimo aqui, a gente pode
derivar essa função, enquanto os pontos da derivada é zero, ou a gente pode observar o seguinte. Então, nesse caso, note que a f de x2, ela é x menos 2 ao quadrado. Então, a f de x2 é x ao quadrado menos 4x mais 4. A gente faz um produto notável aqui e a gente vai obter que esse cara é x menos 2 ao quadrado. Desenhando o gráfico dessa função, então, desenhando o gráfico dessa função, a gente obtém o seguinte. A gente está querendo o gráfico no intervalo onde o x está variando de 0 até 3. A nossa função é x menos 2 ao quadrado. Isso é uma equação de segundo grau. Ela vai ser 0 em x igual a 2. Então, aqui a gente tem uma parábola. Então, aqui a gente tem uma parábola. Assim, os extremos de f em L3 são, bem, o máximo da função f em L3 acontece quando x é zero. Então, quando x é zero, a gente tem o ponto de máximo. O y, ele é constante igual a 2. Então, x igual a zero, y igual a 2. A gente vai ter o nosso ponto de máximo, que é 4. Se eu não estou enganado, quando x é zero, isso, a nossa função dá 4. E o nosso ponto de mínimo acontece quando x é 2. Então, o ponto de mínimo acontece quando x é 2. E nesse ponto, a gente tem 0. Então, esses são os pontos de máximo e de mínimo da função f no segmento L3. Aqui os pontos de máximo e de mínimo. Por último, por fim, em L4, no L4 a gente vai ter o x igual a zero, e a nossa função em x igual a zero vai ser igual a 4y. Logo, bem, 4y é uma reta, aqui é fácil de ver que os pontos de máximo e de mínimo vão acontecer quando o nosso y for 0 e 2. Aqui a gente tem o L4. Quando y for 0, a função vale 0. Quando y for 2, a função vale 8. Logo, o máximo e o mínimo de f em L4 são: o máximo acontece quando o y é 2. Bem, se o y é 2, o x é 0, então a gente tem um ponto 0, 2, e nesse caso a nossa função vale 8. E o mínimo acontece quando o x e o y são ambos 0 e o f vale 0.
Então, agora, a gente já calculou os pontos de máximo e de mínimo da função f em toda a fronteira da nossa região D. Portanto, pelo passo 3, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apenas comparar os valores que a gente obteve. Bem, nos pontos críticos, que foi a primeira parte, lá no passo 1, a gente tem apenas um ponto crítico onde a função f vale 1. Na fronteira, a nossa função vale 9, 0, 9, 1, 4, 0, 8, 0. Então, os maiores valores que a nossa função obtém são, o maior valor que a nossa função obtém é quando ela dá 9, que é o ponto f de 3, 0, e os menores valores são quando ela é igual a 0, que é o ponto f de 0, 0, aqui ela é 0, e no ponto f de 2, 2. Em f de 2, 2, ela também é 0. Então, pelo passo 3, o máximo e o mínimo absolutos de f em D são, bem, o máximo absoluto acontece no ponto, que eu esqueci qual é, 3, 0, aqui na nossa função dá 9. Então, o máximo absoluto acontece em f de 3, 0, que dá 9. E o mínimo absoluto, ele acontece no f de 0, 0 e no f de 2, 2. Em ambos os casos, a nossa função dá 0. Então, a gente assim obtém o máximo e o mínimo absolutos da função f na nossa região D. Observe que tanto o máximo quanto os mínimos estão na fronteira da região. Isso é muito comum. Então, os máximos e os mínimos absolutos de uma função vão estar ou na fronteira ou nos pontos críticos. Na maior parte das vezes, eles vão estar nas fronteiras. Ok? Alguma dúvida, Maísa? Tudo certo? Entendeu a lógica? Sim, professor. Por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto está tudo certo? Tá Então ok. tá bom. Beleza. Então, bem, com isso, a gente encerra aqui o assunto de máximos e mínimos absolutos. E a gente vai para o último tema, para a última matéria do nosso curso, que é o multiplicador de Lagrange. Então, multiplicador de Lagrange. Essa aqui é a última parte da nossa matéria. Antes, porém, de falar sobre o multiplicador de Lagrange, eu vou precisar definir, e a gente vai conversar um pouquinho, sobre curvas de nível. Deixa eu só achar aqui minhas notas. Então, o multiplicador de Lagrange, o que é isso? Bem, o multiplicador de Lagrange é um método utilizado quando queremos encontrar o máximo ou o mínimo
de uma função dada uma condição qualquer. Dada uma condição. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, quando queremos calcular o maior volume de uma caixa, o maior volume de uma caixa cuja área é 12 centímetros quadrados. Então, suponha que você tem uma caixa de papelão, você quer encontrar o maior volume que essa caixa pode ter, sabendo que a área dela vai ser de 12 centímetros ao quadrado. Ou seja, você quer maximizar o volume seguindo essa condição aqui, da área ser igual a 12. Ou seja, queremos o máximo da função v de x, y, z igual a x vezes y vezes z, satisfazendo a condição da área da nossa caixa, que é dada por 2xy mais 2xz mais 2yz ser igual a 12. A gente quer, então, o máximo da função v nos pontos onde a função a é igual a 12. Então, esse é o tipo de problema que a gente resolve utilizando o multiplicador de Lagrange. Máximos e mínimos dados alguma restrição, alguma condição. Bem, porém, antes de estudar o método do multiplicador de Lagrange, precisamos definir as curvas de nível de uma função. De uma função. Tá bom? Então, bem, o que seriam essas curvas de nível de uma função? A ideia aqui é a seguinte, Maísa. As curvas de nível de uma função f de duas variáveis, de uma função f de duas variáveis são as curvas
obtidas, ou melhor, definidas pelas equações f de xy igual a k. Tá. Tudo certo, Maísa? Ô, professor, perdão, caiu rapidinho, mas já voltei. Não, tudo bem, imagina. Tá tudo certo? Pode Tudo continuar? certo, pode continuar. Você, quando caiu, onde que estava? Você conseguiu O senhor prestar estava falando das curvas de de nível. nível? Tava Tá bom. começando a escrever. Aham. Então vamos lá. Então, as curvas de nível de uma função f de duas variáveis vão ser as curvas definidas pelas equações desse tipo aqui. F de xy igual a k, onde o k é uma constante. Onde k é uma constante. Tá bom? Ou seja, as curvas de nível de uma função f, as curvas de nível de f são os conjuntos, os subconjuntos do domínio, subconjuntos do domínio, onde a f possui o mesmo valor. Então, uma curva de nível é um subconjunto do domínio, onde a f possui o mesmo valor para todos os pontos desse nosso subconjunto. Qual que é a ideia geométrica que está por trás? Bem, a ideia geométrica é a seguinte: a gente pode pegar o gráfico da nossa função, então a gente tem aqui o gráfico da nossa função, para cada valor k que está na imagem, a gente vai calcular a seção do gráfico com o plano z igual a k. Essa seção vai dar uma curva aqui no nosso gráfico. A gente projeta essa curva aqui embaixo e a gente obtém as curvas de nível. Então, curvas de nível de uma função são conjuntos, são os conjuntos onde a nossa função ela é constante. Então, as curvas de nível são utilizadas em vários contextos, principalmente na cartografia. Na verdade, esse nome, inclusive, vem de lá. Então, as curvas de nível, as curvas de nível são utilizadas em diversos contextos. Principalmente quando a gente está trabalhando com cartografia. Na cartografia. Por exemplo, a gente podemos utilizar as curvas de nível para descrever o relevo de uma região. Então,
provavelmente algum livro de geografia, alguma coisa desse tipo, você já deve ter visto uma figura desse tipo. Então, aqui a gente tem curvas de nível. Em cada uma dessas curvazinhas rosa, a função que dá a altura do relevo possui o mesmo valor. Então, por exemplo, aqui a gente tem um número, não sei se está dando para enxergar direito, 5.500. Então, ao longo de toda essa curva, a nossa altitude é a mesma, 5.500. Aqui a gente já tem uma altitude mais baixa. Aqui a gente tem 4.000. Então, ao longo de toda essa curva, a altitude é sempre a mesma. Então, nas curvas de nível da figura anterior, destacadas na figura anterior, a função que retorna a altitude no ponto XY. Então, nessas curvas, essa função possui valor constante. Bom, em outras palavras, se a gente estiver caminhando ao longo dessas curvas, a gente não vai estar nem subindo e nem descendo. A gente vai estar mantendo a mesma altitude. Então, se caminharmos ao longo de uma dessas curvas, não estaremos subindo e nem descendo. A gente vai estar mantendo sempre a mesma altitude. Por outro lado, um outro exemplo dada a função T, que retorna a temperatura de um ponto XY, no globo terrestre, na Terra, as curvas de nível descrevem, ou melhor, as curvas de nível representam pontos onde a temperatura é a mesma. Então, aqui, não sei se essa figura está muito boa para se ver, mas aqui a gente tem as curvas de nível. Então, recomendo talvez que olhe um livro que lá vai estar mais visível. Mas aqui a gente tem as curvas de nível, Maísa. Então, ao longo de cada uma das curvas de nível, a temperatura é constante. Então, por exemplo, aqui a gente tem 25 graus. Então, ao longo de toda essa curva,
a temperatura vai ser constante igual a 25 graus. Aqui a gente tem 20 graus. Então, ao longo de toda essa outra curva, a temperatura vai estar em 20 graus. Entre as duas curvas, a temperatura vai estar em algum valor entre 25 e 20. Então, entre as duas curvas, a temperatura vai ter algum valor entre 25 e 20 graus. Tá bom? Assim. Opa, pode falar, Maísa? Nada, ia falar que tava pra ver de boa, entendi. Entendeu? Uhum. Então, beleza. A ideia é a mesma. Se você está andando ao longo de uma dessas curvas aqui, a sua temperatura vai manter a mesma. Então, quando caminhamos ao longo de uma dessas curvas, a temperatura é a mesma. Quando caminhamos ao longo de uma dessas curvas, a temperatura não se altera. Beleza? Então, vamos para um exemplozinho. Então, exemplo. Antes, porém, o mapa de contorno, mapa de contorno é um desenho que possui algumas curvas de nível. Algumas curvas de nível. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mapa de contorno, aqui a gente tem outro mapa de contorno. Então, ele é um desenho que vai possuir algumas curvas de nível. Agora sim, exemplo. Então, vamos calcular. Calcule F no ponto 13 e F de 4, 5 utilizando o seguinte mapa de contorno. Da função f. Então, a gente vai utilizar um mapa de contorno para tentar calcular o mais aproximado possível. Tentar calcular o mais aproximado possível o valor da função nesses pontos. Então, a gente observa o seguinte aqui. Primeiro, ponto 1, 3. Aonde que está esse ponto? Bem, o x é igual a 1, o y é igual a 3. Então, o ponto 1, 3 é esse ponto aqui. Ele está entre a curva de nível do 70 e a curva de nível do 80. Porém, ele parece estar mais perto da curva de nível do 70. Logo, o valor da f aqui vai estar entre 70 e 80, mais próximo do 70. Então, pela figura, temos que o valor da f no ponto 1, 3, x igual a 1, y igual a 3, vai ser aproximadamente, então se o x é 1, o y é 3, o valor da f está entre 70 e 80, aparentemente mais próximo de 70. Então ele vai ser aproximadamente 72, 73. E do mesmo modo,
o valor da função f no ponto 4, 5, então x é igual a 4, y é igual a 5, a gente está falando desse ponto aqui. Bem, nesse ponto, ele está entre a curva de nível do 50 e do 60. Então, aqui, o nosso valor da f vai estar entre 50 e 60. Ela parece estar um pouquinho mais perto do 60 do que do 50. Então, uma aproximação aqui é que o valor da f no ponto 4, 5, o valor dela vai ser mais ou menos 56. Então, por mais que a gente não possa obter os valores exatos da função, a gente consegue ter uma boa estimativa, pelo menos. Então, eu não sei quanto que vale a função nesse ponto, mas eu sei que ela está entre 50 e 60, talvez um pouco mais perto do 60 do que do 50, e assim sucessivamente. Ok? Beleza. Então tá bom. As curvas de nível também podem ser definidas para funções com mais de duas variáveis. Então, podemos definir as curvas de nível. Podemos definir as curvas de nível para funções com mais de duas variáveis. Então, por exemplo, se f possui três variáveis, então as curvas de nível são os subconjuntos do domínio onde a f de x, y, z é constante igual a k, onde k é uma constante. Só uma observaçãozinha de nome, só uma nomenclatura diferente. Quando f possui três variáveis, as curvas de nível são chamadas de superfícies de nível. Então, quando a nossa função tem três variáveis, nesse caso particular, as curvas de níveis são chamadas de superfícies de nível. E a gente vai ver por que desse nome diferente, para esse caso, no próximo exemplo. Então, determine, exemplo, determine as superfícies de nível da função f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, as superfícies de nível, então, as superfícies de nível
são dadas por f de x, y, z igual a k. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais k mais z ao quadrado igual a k. Ok? Então, as nossas curvas de nível vão ser dadas por essas equações. Agora aqui a gente vai usar um pouco de VGA. Se o k é negativo, então a superfície de nível f de x, y, z igual a k é vazia. Por quê? Porque se o k é negativo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é a soma de três números positivos, então isso nunca vai ser um número negativo. Logo, se o k é negativo, a nossa superfície de nível é vazia. Se o k é zero, então a nossa curva de nível é formada por um único ponto. Por um único ponto. O ponto 0, 0, 0. Por quê? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado c igual a zero significa que x, y e z devem todos ser iguais a zero. Logo, quando k é zero, a nossa superfície de nível vai ser formada apenas por um ponto. Agora sim, o caso interessante, se o k é positivo, então a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado vai ser igual a k. Mas se o k é positivo, a gente pode tirar a raiz quadrada de k e elevar isso ao quadrado. Bem, se a gente chama isso aqui de r, a gente vai ter então que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a r ao quadrado. Do curso de VGA, temos que a superfície de nível é uma esfera de centro na origem e raio raiz de k. Ou seja, se a gente for desenhar essas curvas de nível, ou melhor, essas superfícies de nível, a gente vai ter esse desenhozinho aqui. São esferas, aquelas estão cortadas, mas na verdade elas são esferas inteiras, todas com centro na origem, e o nosso raio vai aumentando. Então, aqui em azul, a gente tem a curva de nível quando o K é 9, em amarelo, a superfície de nível para K igual a 4, em roxo, a superfície de nível para K igual a 1. Então, por isso que, no caso de três variáveis, as curvas de nível recebem o nome de superfícies de nível, porque elas são, de fato, superfícies em R3. E, beleza? Então, com isso a gente encerra esse exemplo. E para terminar a aula de hoje, eu só queria falar o seguinte resultado. Então, um resultado importante, sobre curvas de nível é que o vetor gradiente de f em um ponto é sempre ortogonal
a curva de nível nesse ponto. Então, algumas aulas para trás a gente definiu o vetor gradiente. O vetor gradiente é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais da nossa função. E o que a gente tem aqui, o vetor gradiente, ele é sempre ortogonal às curvas de nível. Então, se você calcular o vetor gradiente em um ponto, ele vai ser sempre ortogonal à curva de nível que está passando por aquele ponto. Então, a gente tem essa informação. O que significa dizer que ele é ortogonal? Significa dizer que ele faz um ângulo de 90 graus com a reta tangente naquele ponto. Ou, no caso das superfícies de nível, a gente tem que ele é ortogonal ao plano tangente. Então, aqui a gente tem a nossa superfície de nível, o plano tangente, o vetor gradiente, ele é sempre ortogonal. Bom? Então, essa é uma importância, uma interpretação geométrica do vetor gradiente, e é isso que a gente vai utilizar na próxima aula, no método do multiplicador de Lagrange. Tá bom? Alguma dúvida, Maísa, com relação à aula de hoje? Algum comentário? Não, professor. Tudo certo? Sim. Beleza. Então, na próxima aula, a gente vai partir desse ponto, e aí sim a gente vai aprender, ou vamos falar sobre o multiplicador de Lagrange. A gente vai resolver problemas desse tipo aqui, onde a gente quer encontrar o máximo ou o mínimo de uma função, dada uma condição. Isso vai ficar para a aula de sexta-feira. Deixa eu interromper aqui agora a nossa gravação.